Caras amigas e amigos do Canal Mineral. Nesta sexta-feira, dia 15 de abril, nós vamos escutar duas geólogas. Nós vamos escutar elas sobre a formação delas, o porquê que escolheram esse caminho profissional, sobre o seu trabalho e a visão que hoje elas têm das geociências. Nós vamos escutar a professora Suzy, da UNB, foi formada lá no Rio Grande do Sul, lá no sul do Brasil, e terminou sua formação na Federal do Ceará. Ela explicará o porquê. E também vamos escutar uma colega geóloga, que é a Cisneia Basílio, formada na Universidade Federal do Amazonas, em Manaus. Uma do Rio Grande do Sul, gaúcha, e outra do Amazonas, que com toda as suas atividades próprias nesta região. Bem, o Canal Mineral, amigos e amigas, pode ser acessado no Facebook, no Instagram e no Twitter. Então, não deixe de se inscrever, inclusive, no Canal Mineral e dê joinha repassando esse programa. Nós hoje somos um site apoiado por federações e sindicatos de trabalhadores mineiros. E temos procurado desenvolver todo um trabalho nesse campo do setor mineral, da mineração, das geociências em geral. Temos vários programas onde vocês podem acessar lá no www.canalmineral.com, onde vão estar disponíveis esses programas todos. Bem, nós vamos escutar essas duas colegas no sentido de procurar entender esse campo de trabalho hoje no Brasil. Temos escutado muitos outros companheiros e companheiras que trabalham no setor mineral, mineiros e outros profissionais que fazem a sua vida ligada às geociências, seja no campo da mineração ou em outras atividades. E nesse caso, nós temos duas colegas que têm experiências muito ricas, muito ricas. E para isso, nós do Canal Mineral, nós fizemos duas perguntas para que elas respondessem na gravação que nós vamos ter logo depois, de cada uma. A primeira pergunta é: vocês duas, quando jovens, uma nas serras do Rio Grande do Sul, outra nas matas e rios do Amazonas, por que escolheram fazer o curso de geologia? Por quê? E se hoje vocês tivessem que decidir um curso, hoje, vocês com todo o trabalho que vocês já desenvolveram, as atividades, qual seria o curso que vocês escolheriam? Seria novamente a geologia, esse campo de conhecimento? E uma segunda pergunta para vocês. No trabalho que vocês desenvolvem como profissionais das geociências, como geólogas, como profissionais desse campo, dessa indústria, dessa atividade, quais são os maiores problemas que vocês têm encontrado, como cidadãs e como profissionais, inclusive, no caso de vocês duas, como geólogas, como mulheres geólogas, nessa atividade onde é uma presença tão marcante de homens? Bem, eu tenho escutado vocês em muitos momentos, seminários, congressos, e me parece que vai ser muito positivo nós sabermos quais as suas ideias e ideais quanto a essas questões que foram aqui levantadas. E, posteriormente, após as falas de vocês, nós vamos fazer mais alguns comentários. Bem, nesse momento, então, eu gostaria de escutar você, Suzy, e depois você, Cisneia. Tá bom? Grande abraço para vocês.
Tchau. Olá, bom dia. Como eu falei para o Sclier, este é um depoimento de uma pessoa que está construindo ainda seu caminho profissional. E, bueno, por que eu decidi ser geóloga, ou em que momento eu decidi ser geóloga? Eu acho que eu não decidi, eu já nasci geóloga. Isso estava escrito no meu caminho e eu segui este caminho. Mas a primeira vez que eu escutei falar de geologia foi quando eu li um livro, eu devia ter em torno de 12 anos, e o livro era de um geólogo extremamente aventureiro, ele andava por vários locais no mundo e descobria muitas coisas, e eu pensei, é isso que eu quero ser, esse é o meu destino. Eu tinha sede de conhecer o mundo e sempre fui curiosa com a Terra. Colecionava pedrinhas, como várias crianças, né? E quando eu pensei como que eu vou viabilizar esse desejo, foi que eu fui procurar nas universidades aqui do Rio Grande do Sul, uma vez que eu nasci aqui na Serra Gaúcha, que é um lugar que todo mundo diz que é muito bonito, e de fato, porém aqui o desenvolvimento não demorou muito para chegar. Então, como eu estava nesse colégio de freiras, onde eu li o livro, que é uma cidade muito pequena até hoje, eu precisava encontrar uma forma de viabilizar meus sonhos. Eu tive o privilégio de nascer numa família que valorizava os livros, que valorizava a educação, e isso é importante. Então, o caminho trilhado até chegar à universidade não foi difícil para mim. Isso facilitou muito a minha vida. E quando eu cheguei na universidade, as primeiras aulas que eu me deparei com o nome daqueles minerais e rochas, eu fiquei, gente, era isso mesmo, era isso que eu estava buscando, e pronto, me encontrei. Portanto, eu não escolheria outra profissão. Ao longo do tempo, eu percebi que eu fui sendo um pouco menos geóloga para tentar não, a vida me conduziu para uma forma de atuação mais interdisciplinar. E foi aí que eu fui conhecendo outras áreas, mas eu sempre gostei especialmente de geoquímica, então entender as coisas do ponto de vista químico. Eu sempre faço isso, inclusive, com qualquer situação do dia, da vida, eu faço isso, e isso me levou a conhecer a proposta da tecnologia da rochagem. Mas antes disso, eu preciso informar que eu comecei a universidade no Rio Grande do Sul, na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, e no comecinho da década de 80 houve um incêndio no prédio, era um prédio muito bonito ainda do tempo dos jesuítas, e alguns alunos, inclusive eu, resolvemos migrar para outras universidades, e eu fui estudar no Ceará. Em 1 ano e meio eu concluí o curso lá, já estava mais próxima do fim, e depois disso fui trabalhar no Rio de Janeiro, entrei na Petromisa no começo, ali no meio da década de 80, e com a extinção da empresa na entrada do governo Collor, eu que já tinha muita vontade de fazer o mestrado, e com a mudança para Brasília, eu me dediquei, então, a tentar entrar na Universidade de Brasília, onde eu fiz o mestrado em Geologia Econômica, e já no mestrado, com o meu orientador, Hard Jost, eu queria migrar, queria entender mais das questões ambientais. Aí, no comecinho da década de 90, este tema já era importante. E, bom, a banca de avaliação de ingresso no doutorado achou que o meu orientador e eu não tínhamos parâmetros ou conhecimentos para entrar nesse tema, e eu fui reprovada. Mas aí eu acho que aquele ditado popular que quando uma porta se fecha,
muitas outras se abrem, e eu descobri o curso de desenvolvimento sustentável na Universidade de Brasília, e fui para lá, e foi lá que eu encontrei o professor Otton, que já tinha sido meu professor, mas decidimos trabalhar com rochagem. E esse foi, eu acho, a porta de entrada para muitas coisas que eu queria fazer, porque a rochagem possibilita, a tecnologia da rochagem permite que você transite em várias áreas. É uma área, por si só, interdisciplinar, e é o que eu venho tentando fazer nesses anos todos. Através da pesquisa, ou por meio da pesquisa com rochagem, eu conheci quase todo o Brasil, fui em diversos países do mundo, e sempre por conta de falar sobre a rochagem, da possibilidade que o uso dos pós de rocha a porta que se abre para a gente melhorar a saúde da terra. Essa é uma preocupação muito grande. A gente precisa produzir alimentos, sim, mas a gente precisa conservar o que as rochas nos deram, que são os solos, e os solos os solos tropicais, especialmente, precisam ser remineralizados. Eu quero dizer que estou muito feliz de partilhar essas experiências com uma geóloga jovem, que eu tenho a convicção plena de que terá uma importância muito grande no cenário da geologia e político no futuro próximo, que é a minha amiga Visu, ou Cisneia, que é uma pessoa incrível e que ela consegue transitar e traduzir muitas coisas relativas às populações tradicionais. E esse é um dos temas que a geologia me levou também, para além da rochagem, das questões ambientais, da geoquímica, me levou, e por uma necessidade, eu acho, intrínseca da minha personalidade, a estudar a questão dos conflitos com a mineração e territórios indígenas. E ter uma colega como a Cisneia, que tem sua vivência, sua história ligada às populações tradicionais, é um orgulho muito grande. Ainda que eu diga que, como gaúcha, e que representam uma mistura de raças, eu gosto de dizer que, preferencialmente, a minha origem está ligada às populações indígenas do Rio Grande do Sul, os caigangues. Então, agora vivenciar alguém que é diretamente vinda de uma aldeia indígena e que conseguiu superar barreiras, isso é muito importante. Então, ao longo da trajetória, eu posso dizer que fui me tornando uma geóloga com assuntos diversificados, abordando assuntos diversificados, inclusive o feminismo e a representatividade das mulheres nesse meio tão dominado pelos homens, mas tudo isso é uma questão de os caminhos que a geologia nos permite. É isso, eu espero que eu ainda possa fazer muitas coisas, posso atuar em várias áreas, mas prioritariamente eu acho que a minha missão é trabalhar para remineralizar o Brasil, para ajudar os agricultores a conhecer melhor as rochas e os solos e produzir alimentos de melhor qualidade. Obviamente que eu vou continuar atuando e gostando muito dessa parte da minha vida profissional, que é informar ou construir os conhecimentos acerca da geologia em territórios dos povos originários e, na medida do possível, ajudá-los nas decisões sobre o futuro. E, claro, sempre defendendo a paridade e a igualdade das mulheres neste mundo tão machista que é a geologia. Mas nós estamos mudando, e
Hoje, nos cursos de geologia, a gente já tem quase que essa paridade de meninas e meninos que entram nos cursos. Então, o mundo está mudando, nós temos a chance de mudar, e eu sou uma pessoa que tem esperança de que a gente ainda vai conseguir mudar muita coisa. É isso, muito obrigada pelo convite do Canal Mineral. Bom dia. Olá, tudo bem com todos? Boa tarde. Eu gostaria primeiramente, né, de agradecer o convite do professor Cláudio Guiar por estar participando dessa edição aí do Canal Mineral e parabenizá-lo pelo trabalho, né, que é muito importante. Ele traz temáticas muito, muito legais, muito interessantes para o canal. E é uma grande contribuição para a sociedade, né, de geociências, não somente para a sociedade de geociências, mas para o país, eu acredito. Então, o professor Cláudio traz aí temas e debate muito importante, né? Então, é uma honra estar participando e estar também do lado de uma pessoa que eu gosto muito, que eu tive a oportunidade de conhecer, né? Não pessoalmente ainda, espero que em breve a gente tenha essa oportunidade, que é a professora Suzy Ruff, né? Então, que é uma grande referência aí para todos, né? Então, é uma honra também estar participando junto com ela dessa edição do canal. E também, né, agradecer não somente o convite, mas agradecer a oportunidade que eu sempre tenho junto ao professor Cláudio, também à Febragel, né, aos colegas que sempre me convidam, né, para também estar levando um pouco dessa fala, né, essa é uma fala aqui do norte, uma fala da Amazônia, e muito mais importante para mim também essa fala indígena, né, essa voz indígena. Então eu sempre tive esse espaço de fala, né, então obrigada, então agradecer, né, também por isso. E hoje o professor, né, Cláudio, traz aí 2 perguntas assim para nortear a nossa conversa, né. Eu tô aqui em São Gabriel da Cachoeira, né, então por isso que está sendo gravado aqui. Eu tô em São Gabriel da Cachoeira. Eu atualmente moro em Manaus, mas eu vim aqui para uma atividade. E meu nome é Cisneia, sou indígena do povo Dessana, aqui de São Gabriel da Cachoeira. Eu nasci ali no distrito de Taraquá, na região do Médio Opés, que é um afluente do Rio Negro. Então, São Gabriel da Cachoeira está localizado aqui na região do extremo noroeste do estado do Amazonas, na região conhecida como Cabeça do Cachorro, no mapa. E é um município considerado o município mais indígena do Brasil, né, que quase 90% da população é indígena, e nós somos aqui um total de 23 diferentes etnias, ainda temos cerca de 21 línguas faladas, nós temos 4 línguas cooficiais, além do português, né, nós temos Ingatu, Tucano, temos o Baniwa e um dialeto Yanomami, né. E nesse contexto, assim, né, que eu trago também um pouco da minha história, da minha trajetória na geologia, né? Então, o professor perguntou, né, por que eu escolhi fazer geologia, né? Lá atrás, né, na minha adolescência, quando a gente tem que decidir que carreira seguir, o que a gente quer fazer no vestibular, né? Então, eu vou falar um pouco disso, né? Por que eu decidi fazer geologia, né? Sendo mulher, que muitos perguntam, sendo indígena, né? Por que isso me despertou, né? A gente sabe que na geologia, há algum tempo atrás, acho que a professora Suzy viveu isso bem mais intenso do que eu. Era uma profissão quase que exclusiva de homens, né? E hoje ela com certeza aí despontou aí um grande desafio, né? Acho que maior do que o meu, eu acredito. E por que eu decidi fazer geologia, né? Então, eu decidi fazer geologia, né? A vontade de fazer geologia me despertou quando eu estava no ensino fundamental ainda, acho que era na 8ª série, e a gente tinha disciplina de geografia, e a minha professora de geografia era uma professora muito jovem, professora Viviane, me lembro dela até hoje, assim, ficou marcado para mim. Eu acho que aí também a gente tem que puxar um pouco disso, né, da importância da educação básica para a formação dos profissionais, do cidadão, né? Então, ela
fez algo de uma dinâmica bem interessante, né? Então ela estava passando para a gente na disciplina de geografia, falando sobre vulcanismo, tectonismo, e numa das aulas dela, ela trouxe para gente, para conversar com a gente, um geólogo. Era um geólogo colombiano, né? Nós estamos aqui na fronteira, na tríplice fronteira Brasil, Colômbia, Venezuela, né? Então ela trouxe naquela aula um colombiano, falou sobre vulcanismo, tectonismo, sobre as rochas, minerais, né? Então fez algumas apresentações, mostrou algumas coisas pra gente, e aquilo me despertou uma curiosidade. E nós aqui, nós indígenas, né, a gente tem contato muito direto, muito cedo com a natureza, com o rio, a gente aprende a nadar muito cedo, a gente vai para a roça com os nossos pais, anda de canoa, então a gente tem essa relação muito forte com a natureza, com os rios, com a mata, com as pedras, né, com as serras, com os lagos, com as praias, né. Então depois desse momento me despertou essa curiosidade, como que é isso? Como que se formou isso? Então eu fiquei curiosa daquilo, né? Porque pra gente os rios, as praias, as ilhas, os lagos, as serras, os portos, né, que a gente chama, eles são é a nossa casa, é ali que a gente vive, é dali que a gente tira nosso alimento, é da mata, da floresta, dos rios. A gente tem sítios em ilhas, a gente toma banho em praia, nas corredeiras, nas pedras, né, nos lajedos, né? E aquilo me despertou essa curiosidade, eu fiquei com aquilo. Então, quando eu entrei no ensino médio, que eu tinha que optar em qual vestibular fazer, qual curso fazer, eu falei, não, acho que eu vou fazer geologia, eu quero... eu até então nunca tinha ouvido falar de geologia, da disciplina, do curso, da profissão de geologia, né? Então, quando eu peguei... Só que quando eu peguei a grade do curso, eu vi que tinha... eram umas ciências exatas, e da terra exatas era o que constava, né? E eu disse, nossa, tem matemática, né? Então, apesar do meu pai ser professor de matemática, eu era até uma aluna aplicada, mas eu fiquei um pouco resistente, né? Então, porque aqui na região de São Gabriel da Cachoeira, a maioria fazia vestibular, queria seguir a carreira de saúde, né? Ou enfermagem, principalmente enfermagem, técnico e graduação em enfermagem, medicina, né? E eu falei, vou fazer outra coisa, não, deixei quieto, né? E eu fiz vestibular para outro curso, não passei, fui morar em Manaus e lá eu fiz cursinho pré-vestibular, prestei outro vestibular, também não passei. Na época eu fiz o mini vestibular, que na época que hoje é o Instituto Federal, né, de Educação, na época era Centro. Eu fiz o mini vestibular e passei para o curso técnico e acabei ficando em Manaus, fiquei estudando, fazendo curso técnico. E na disciplina uma das disciplinas do curso técnico era uma disciplina chamada Geologia Ambiental, que a professora não era geóloga, mas era uma engenheira, né, ambiental, e ela ministrou lá, falou sobre a mineralogia, as amostras, as propriedades, tudo. Então aquilo me despertou de novo, nossa, geologia de novo, né? Então eu falei, eu vou fazer geologia. Então no mesmo ano, no final do ano, eu prestei o vestibular, que era o macro, né? Na época ainda não tem, na verdade, cota indígena. Então eu fiz o vestibular e nesse ano eu passei e cursei o curso de geologia na UFAM, né, na Universidade Federal do Amazonas, e concluí o curso. Mas as pessoas sempre me perguntavam, que meus familiares mesmo, meus parentes aqui em São Gabriel, perguntavam por que eu fiz geologia, por que eu estava fazendo geologia, por que eu não fiz odontologia, medicina, enfermagem, algo da área de saúde ou algo da área da educação, que era o que a maioria estava fazendo aqui. Eu não ia conseguir emprego, ia ser difícil e tal. Eu falei, não, vou fazer geologia, é algo que eu realmente quero, eu acho que vai... eu vou dar um retorno para cá, né? Então eu sempre tive essa vontade de estudar, mas também trazer um retorno para minha região, até porque o que me despertou esse interesse em geologia foi entender a minha casa, né? Entender o que era todas essa geodiversidade. Na época eu não entendia que era geodiversidade, mas o que era toda aquela natureza que eu queria entender, né?
Então eu fiz isso, então por isso que eu escolhi fazer geologia, né? Despertado por isso, né? E a outra pergunta que o professor Cláudio fez é: quais são os desafios? Quais são os maiores desafios que nós temos, que nós enfrentamos como mulheres, né, na nossa realidade? A professora Suzy lá no Rio Grande lá no sul do país, eu aqui no extremo, no norte do país, né? Então duas pontas assim extremas, né, com realidades diferentes, mas que também a gente carrega aí, acho que carrega algo em comum, de sermos mulheres numa área que praticamente é muito, muito masculina, né? Então, como que a gente enfrenta esses desafios, cada uma na nossa realidade, né? Então, eu aqui, né, no Amazonas, né, na Amazônia, né, a gente tem um grande desafio de fazer geologia. Começa com isso, né, de fazer geologia na Amazônia. A gente não tem afloramentos como na região sul e sudeste, né? Então a gente tem uma floresta linda, densa, muito densa, e que a gente não tem essas ocorrências, esses afloramentos que facilitem o nosso trabalho ou o nosso entendimento, mas a gente faz, né? E a logística, né, para fazer geologia aqui é muito grande, é muito árdua, é tudo muito caro fazer campo de geologia aqui no Amazonas, é oneroso demais, né? E fora os riscos que a gente corre, né, dos rios, porque aqui as nossas estradas são rios. Então eu lembro quando a gente fazia a geologia aqui do Alto Rio Negro, é fantástico, mas a gente trazer os alunos do curso de geologia da graduação para fazer geologia que é inviável demais, né? Então, fora a questão do custo, tem a questão de segurança, são jovens, né? Então tem toda essa questão que acaba inviabilizando, mas seria fantástico fazer um campo de geologia aqui, né, com os alunos de graduação. Então a gente acabou se concentrando muito nas áreas de Roraima, que a gente consegue ir via estradas, porque aqui a gente só consegue chegar de avião ou de barco, né, pelo rio. Mas, então tem esses desafios, né? E quanto a parte, puxando um pouco para a experiência individual, né? Quanto ser mulher geóloga, né? Então, um dos maiores desafios, assim, que eu acredito que a gente enfrenta, não só na geologia, mas nós mulheres, no geral, é a questão muito do preconceito, né? Por a gente escolher essa área, né? E também muito da questão do assédio, né? Recentemente eu conversava muito sobre isso e a gente às vezes, nossa, não se dá conta do que a gente está sofrendo, dos preconceitos, do assédio, né? E para mim, assim, muita coisa, assim, eu comecei a usar essas coisas que me aconteciam, que me acontecem, como combustível para me fortalecer, né? Mas é claro que é muito importante a gente perceber aquilo que está... os preconceitos, as ofensas que estão nos causando, a gente saber identificar, né? E saber até onde a gente consegue lidar, até onde a gente é saudável uma conversa, um diálogo, ou então algo que me ofende, né? Então, é muito disso, né? Então, eu sempre ouvi muito: Cisneia, você é a única geóloga mulher do Brasil, indígena do Brasil. Eu sempre digo que eu acho que eu não sou a única mulher geóloga indígena do Brasil. Eu acredito que tem muitas outras parentes, mas que não se identificam. Mas enquanto ninguém se manifesta, enquanto os outros parentes, que já tem parente mulher indígena, inclusive daqui do Alto Rio Negro, Baniwa, fazendo geologia no Unicamp, não conclui o curso, eu ainda estou nesse protagonismo aí, mas eu acredito muito que vão surgir outros indígenas aí na nossa área de geologia, né? E estou torcendo para isso porque a gente precisa muito, né? Porque a gente precisa ocupar nossos lugares de fala, de fato, e ocupar esses lugares de fala nos permite realmente trazer a nossa realidade e estar ali num debate de discutir no mesmo nível que o não indígena, entendeu? Então, acho que isso é muito importante, né? Então, acho que isso é muito válido. Eu sempre ouvi muito isso, né? E eu sempre procurei não ter isso como uma grande cobrança, né? Mas a gente acaba carregando um pouco de uma responsabilidade de trazer isso, né? De ser a primeira, né, mulher indígena geóloga. Mas eu vejo muito assim, de que as pessoas me perguntavam muito: Cisneia, você não tem medo de que... Vários colegas, né, perguntam:
parentes mesmo, de que você ser geóloga indígena, das pessoas se aproveitarem de você, da sua imagem, do seu trabalho, né? E eu digo não. É uma coisa que eu aprendi, né? Passei por várias coisas, por várias situações, assim, mas a gente consegue ter forças para lidar com isso, né? E eu digo não. Se as pessoas querem se aproveitar de mim, eu também vou me oportunizar das situações, né? A gente cresce com isso. Eu aprendi muito com várias pessoas e eu procuro muito sentir o que as pessoas querem de mim e também me afastar de quem eu sinto que realmente, olha, aqui não dá. Esse meu limite, eu tenho coisas, princípios que eu não abro mão. Eu consigo muito perfeitamente me sentar na mesa com alguém que tenha ideias muito diferentes da minha e vou respeitá-las. A gente pode conversar muito bem, mas tem realmente coisas, situações que eu não abro mão e que realmente eu não me submeteria, né, a algumas questões. Então, eu já passei por várias situações, inclusive ameaças, por ser geóloga e ponderar muito da questão da mineração indígena, né? Então, é uma das coisas que nos últimos anos tem sobressaído muito na minha figura, né? Porque eu trabalhei aqui em São Gabriel da Cachoeira num departamento chamado de Departamento de Pequena Mineração Responsável, tentando entender um pouco dessa dinâmica, dessa ideia de como que a gente poderia protagonizar os parentes numa atividade de extração dos recursos minerais. Então é algo muito sensível, né? Então eu acabei sendo envolvida e me envolvendo nesse debate muito sensível. E isso assim, eu sofri muito por essa questão. A minha imagem está vinculada à mineração em terra indígena, uma geóloga falando de mineração em terra indígena. E muitos, quando ouviam a temática, uma geóloga indígena vai falar sobre mineração em terra indígena, achavam que já era porque eu era a favor da mineração nas nossas terras. Mas aí quando a pessoa vai ouvir a minha fala, entende que há um processo muito grande para que a gente... Quando eu falo de mineração em terra indígena, é porque eu já vim dessa experiência, eu já vi os parentes lá da base, eu entendi a complexidade que é para nós falarmos disso, né? E eu digo muito isso, inclusive onde eu trabalho, né? Que enquanto a gente não tiver... Eu não estou nem falando da questão de liberar o garimpo ou liberar a mineração convencional nas nossas terras para que outros, as empresas ou as cooperativas não indígenas explorem. O que a gente sempre tentou levar foi de que o indígena pode desenvolver alguma atividade de extração de recursos minerais, o quanto a gente tem de conhecimento na área, o que nós temos de direito. Então isso é uma coisa muito sensível e tudo que a gente construiu, assim, pensou um pouco, é uma coisa muito simples, muito irrisória comparado com um trator que chega sobre a gente, né? Mas eu acredito que a gente levar isso para uma discussão, para espaços como esse, é muito importante, né? Eu sempre... A conclusão que eu tive lá quando eu estava trabalhava aqui em São Gabriel era de que nós ainda não temos condições ainda de trabalhar uma mineração convencional prazer, porque é tudo muito volátil, a nossa legislação tem muitas brechas, né? Como a gente pode ver agora com essa questão da PL 191 que está tramitando, né? A gente está nesse risco aí iminente, mas que para a gente não é interessante nesse momento da nossa história, né? Digamos assim que a gente ainda não tem o suficiente para a gente, nós queremos uma mineração, um garimpo legalizado, né, na nossa região, não. Eu acredito que isso é um risco muito grande, né? Alguns parentes são a favor, né? Então tem que ser tudo muito levado...
tem que ser uma coisa muito ponderada, né? Quando a gente não pode, eu também não posso falar por todos os indígenas do Brasil, eu falo de uma realidade que é aqui do Alto Rio Negro. E aqui no Alto Rio Negro nós estamos, eu posso dizer que nós temos um movimento indígena muito bem organizado, né? Então, mas que tem parentes que têm esse interesse, que sabe que tem os recursos na sua terra, mas que é algo que a gente ainda precisa amadurecer muito, né? E por isso que eu digo, parte um pouco aí da questão da educação. Nós temos jovens, né, indígenas já fazendo geologia. Enquanto a gente não tiver profissionais indígenas que possam discutir, que possam estar na mesma mesa de debate com os não indígenas e dizer, olha, nós queremos trabalhar desse jeito, na nossa realidade é dessa maneira, que nossa cultura seja respeitada. Essa questão da sustentabilidade para a mineração é muito sensível, então é uma linha muito tênue que a gente falar que a mineração é sustentável, quando a gente vai viver na realidade isso não acontece. Então tem muitas questões que a gente tem que parar e ponderar muito, né, quando se tratam de territórios indígenas, porque a gente, quando fala nesse discurso, é só um olhar para o recurso mineral, né, mas enquanto que eu sempre digo que a nossa maior riqueza é o nosso valor cultural, né? Então, um dos maiores desafios que eu tenho enfrentado hoje, como profissional indígena, como geóloga indígena, eu acho que que minha figura está muito ligada a essa questão, né, de mineração em terra indígena, mas eu procuro hoje, né, eu tô fazendo mestrado na Universidade Federal do Amazonas. E isso foi um discurso, uma das dificuldades que eu tive, né? Apesar de a gente estar numa das maiores regiões, onde tem as maiores populações indígenas do país, o curso, né, em si não traz muito essa temática, né? Acho que ontem, né, se eu não me engano, a gente teve o privilégio de estar aí, a região do Seridó, né, Geoparque Seridó é o segundo geoparque do Brasil, né, recebeu aí o selo da Unesco. Eu tive a oportunidade de ter umas aulas aí com o pessoal de lá, então foi fantástico. E hoje a minha tese de mestrado, a minha dissertação de mestrado é sobre geodiversidade e cultura. E esse projeto que eu estou hoje aqui em São Gabriel, que amanhã eu já estou indo para campo, é etnogeoturismo daqui em São Gabriel da Cachoeira, justamente fazer essa relação dos nossos lugares sagrados aqui. Os nossos lugares sagrados, eles estão todos relacionados, estão todos ligados aos elementos da geodiversidade. São serras, rios, lagos, corredeiras, todos eles, essa geodiversidade são nossos lugares sagrados, desde a nossa narrativa cosmológica até as narrativas, os barcessés que nós temos hoje. Os barcessés é a nossa ciência do sopro. É o que, traduzindo mais próximo aí do português, seria o benzimento que nós temos, né? Então, todas as narrativas, histórias, as lendas, mitologias que são contadas, que o pajé utiliza no barcessé, elas estão vinculadas à geodiversidade. Então, o nosso trabalho é um pouco de fazer isso. Então, amanhã eu estou indo para campo com mais 2 geólogos, né? O professor Humberto Cavalcante, que é da UFAM, que é meu orientador, e o Antônio Gilmar Honorato, que é geólogo da CPRM, junto com o professor Carlos, que é da UFAM, que é arqueólogo. Então, é uma equipe multidisciplinar. Nós temos 2 professoras de filosofia, pessoal da antropologia, que não vão para campo, mas que estão contribuindo com o projeto. É justamente para a gente mostrar essa importância cultural da geodiversidade para os povos indígenas, né, aqui. Especificamente, eu vou estar pegando um pouco da narrativa do meu povo, que é o povo Dessana. Como que o povo Dessana entende e explica essas feições, né? Explica o Morro da Boa Esperança, explica a Serra de Curicuriari, explica e tem a narrativa da Serra do Cabari. Então, a gente puxa um pouco disso, né? Então as maiores dificuldades são essas, né? Então, essas questões de preconceito, de assédio por ser mulher, é difícil, né? Mas eu acabei aprendendo a lidar, né? Muitas vezes, assim, onde eu sempre trabalhei, às vezes eu era a única, hoje, amanhã também, inclusive, né? Eu sou a única mulher, eu sou a única geóloga que vai estar acompanhando a equipe, todos os outros são homens. Mas eu construí aí, junto com eles que vão
uma relação, um trabalho de respeito muito grande, mas não é sempre que a gente encontra equipes de trabalho com esse respeito, com esse acolhimento por nós sermos mulher, né? Então, existem alguns momentos que a gente sofre preconceito, não só em campo, mas nos trabalhos de escritório também, né? Então, eu trabalhei muito tempo somente com homens. Hoje, que eu trabalho numa secretaria do Estado, é uma secretaria que a gente diz que a gente tem cota para homens. Nós temos hoje, assim, no quadro de profissionais mesmo, nós temos 3 homens, as demais são todas mulheres, né? Então hoje eu tenho essa oportunidade, e aí que eu fui perceber então o quanto de preconceito, o quanto de assédio eu sofria, e eu acabava deixando um pouco, vou relevar, né? Vou relevar, entendendo que na verdade aquilo era um assédio moral, né? Era um preconceito que eu estava sofrendo ali, né? Então hoje eu consigo enxergar isso melhor, né? Mas a gente acaba usando, tipo, não vou ligar, como uma arma, né? Então, eu acho que esses são os maiores desafios, né, que eu trago aqui para compartilhar com vocês. E eu acho que é isso, né? Então, eu agradeço o convite, né? Eu não sei se era realmente isso que vocês queriam ouvir, mas eu trago isso, eu não tinha nada muito preparado, né? Então, estou aqui em São Gabriel da Cachoeira, muito temporal, conectividade ruim. É assim, a nossa realidade é essa, mas é o recado que eu deixo um abraço a todos, e que nós mulheres que somos geólogas, somos pesquisadoras, né? Então, a gente continue nesse trabalho árduo, né? Não é fácil, é um desafio, mas a gente continua, porque quando a gente olha para trás, vem uma galera aí, eu tenho certeza, de meninas e mulheres muito fortes, e que eu olho para a professora Suzy, eu olho para as minhas professoras e, nossa, são inspiração. Eu acho que isso a gente vai deixando. Então, esses espaços que a gente pode ter oportunidade de falar, são espaços também de sensibilização, onde a gente não só sensibiliza a sociedade, mas também sensibiliza os nossos colegas geólogos, que eles precisam realmente ter um olhar diferente, não um olhar diferente de dizer, não, querem ser melhor, não é de querer ser melhor. Que nós mulheres temos uma contribuição muito grande para a ciência, para a geociência, para a geologia. Então, a gente não está ocupando esses espaços para a gente disputar, mas sim para se somar, para colaborar. E um recado para as minhas parentes, né, que estão fazendo geologia ou que querem fazer geologia aqui, indígenas, vamos seguir em frente, que os nossos territórios precisam realmente de muita colaboração, de muita gente com um olhar sensível. E quem melhor do que nós mesmos falarmos da nossa casa, falarmos dos nossos territórios e começar a ocupar esses lugares de fala que a gente pode ter oportunidades. Então, muito obrigado pelo convite, agradeço ao professor Cláudio Giliar pela oportunidade, um abraço à professora Suzy, é uma grande honra de estar dividindo esse espaço com você. Então, só gratidão a todos, e se a gente puder nos encontrar e conversar sobre muito mais coisas, a gente, com certeza, em breve, nós teremos novidades aqui com publicações da região daqui de São Gabriel da Cachoeira, né? A gente quase não tem muita coisa publicada sobre geodiversidade e cultura, né? Então, quem sabe aí surge uma coisa bem legal para que outros depois de mim possam desenvolver trabalhos melhores, né? Então, obrigada e agradeço aí. Tchau. Olá. Após escutar as 2 falas de vocês, tão densas de informações, tão ricas de dados, de histórias, desde a formação de vocês, do trabalho e desse aspecto todo da questão de vocês como mulheres geólogas. Me parece que vocês levantam aspectos fundamentais do que estamos vivenciando hoje. Cisneia e Suzy, que têm trabalhado tanto também nessa questão da mineração em terra indígena.
o tentar recolocar e votar um projeto de lei como o 191. E que toda essa manifestação dos povos originários em Brasília agora, essas últimas semanas, como é séria essa questão, Cisneia, que você levanta, e que a Suzy também tem participado de uma forma tão forte. Essa é uma questão que precisa ser muito melhor debatida, discutida e entendida por todos nós brasileiros. Todos nós brasileiros. Da mesma forma, essa questão de vocês como geólogas. Esse lado de gênero. Me recordo de duas falas. Uma em relação a você, Suzy, que trabalhou na Petrobras. Me recordo de um seminário, um congresso, há muito tempo atrás, e alguém da plateia perguntou para um grande dirigente da Petrobras, não vou nem citar o nome, por que vocês não contratam mais mulheres como geólogas para trabalhar nas plataformas? E esse grande dirigente da Petrobras disse, nós não contratamos porque nas plataformas não temos banheiro feminino. Se algum dia, quando construirmos banheiros femininos, vamos poder contratar mulheres também. É terrível isso. Isso 30 anos atrás. Então, um tipo de estrutura que custa milhões de dólares, mas não tinha banheiro feminino. Isso, felizmente, foi superado na luta de vocês. E você, Cisneia, nessa questão que você cita, você ainda no trabalho de campo. Que positivo, que bonito. Saindo agora para mais um trabalho de campo, o teu trabalho de campo. Me recordo também, num congresso de geologia, algumas mulheres geólogas, né, se manifestando, dizendo que elas gostariam de trabalhar, serem mais vistas como profissionais, e profissionais competentes que já tinham uma série de trabalhos, estudos, isso também, pelo meu tempo de formado, né, 30, 40 anos atrás, onde a justificativa de um dos grandes profissionais, não me importa também dizer aqui o nome, foi o seguinte, nós não contratamos mulheres porque nós trabalhamos muitas vezes no meio do mato, na caatinga, nos pampas, vocês, gaúcha e do Amazonas, nós trabalhamos em lugares, trabalhamos com muitos peões, com muitos trabalhadores, e que vocês podem ser assediadas. E aí foi muito interessante, que uma das geólogas respondeu para ele, dizendo, olha, eu, e tenho certeza que as outras colegas aqui já fomos assediadas muitas vezes, e não foi por peão, nem por trabalhadores, foram por pessoas como você, geólogos e engenheiros, profissionais que nos assediam. Bem, vocês cresceram muito, nesse sentido da mulher na geologia. E, inclusive, eu saúdo aí a Associação Brasileira das Mulheres das Geociências, a BGM, que bom, MG, né? Que bom, que positivo. E essa questão toda que também foi levantada de uma forma tão forte pela Cisneia, na questão do PL, não só do projeto de lei 191, mas essa questão da regulamentação na lei, para não haver esses crimes de minerações criminosas e clandestinas que têm ocorrido, como nós temos visto nos últimos tempos, essa semana passada, os Yanomamis, Aimaras, e terrível. Essas ações criminosas, às vezes até incentivadas por elementos de governo federal ou o que seja. Bem, eu queria fazer uma proposta, que é tão densa as informações colocadas nas duas gravações, que a próxima sexta-feira, dia 22 de abril, nós façamos novamente que essa sexta-feira mineral seja com Suzy
e Cisneia, respondendo a questões que durante a semana sejam mandadas aqui para o Canal Mineral ou lá no dia 22 de abril. Um programa que seja às 18 horas, com participação ao vivo, e onde vai se ter as respostas a perguntas e observações que chegarem ou que sejam feitas no programa. Mas então é isso, caros amigos. Não deixam de visitar e se inscrever no Canal Mineral, tá? Que pode ser acessado, tá? Como já disse, no Facebook, Instagram e Twitter. Dê joinha e repasse esse programa. Um grande abraço para todos e até a próxima sexta-feira, dia 22 de abril, às 18 horas. Tchau.